Na história de Roma, poucos imperadores deixaram uma marca tão perturbadora quanto Calígula. Um homem que, à primeira vista, tinha todo o poder e glória, mas em seu interior escondia uma obsessão perigosa pela divindade e pelo controle. Um imperador que se sentiu tão invencível que não apenas desafiou os deuses, mas também transformou seu próprio povo em espectador de seus atos mais sombrios. Como é possível que um homem que começou como um jovem promissor se transformasse no governante mais temido e odiado do Império Romano? Para entender sua queda trágica, precisamos ir além dos títulos e vitórias. Devemos olhar para o homem por trás do imperador, um homem marcado pela tragédia, pelo poder absoluto e, acima de tudo, pela loucura. Neste vídeo, nos aprofundamos na vida de Calígula, um homem que passou de um jovem admirado para um imperador cujas decisões desafiavam toda a lógica. Acompanhe-nos nesta viagem ao coração da Roma Imperial, onde ambição, excesso e poder se misturaram em um coquetel mortal. Se essa história te intriga, dê um like e se inscreva no canal para continuar explorando os cantos mais escuros da história romana. Vamos descobrir o que levou Calígula a cruzar a linha entre imperador e monstro. Gaius Július César Augustus Germanicus, mais conhecido como Calígula, nasceu em 31 de agosto de 12 d.C. na cidade costeira de Antium, em uma das famílias mais influentes de Roma. Filho do célebre general germânico e de Agripina Maior, sua linhagem estava marcada pela glória militar de seu pai e pela nobreza política de sua mãe. Mas a grandeza de seu sangue estava à altura da tragédia que marcaria sua vida. Desde pequeno, Calígula acompanhou seu pai em suas campanhas militares, e foi aí que ele ganhou o apelido que o acompanharia para sempre, Calígula, que significa o Botinhas. Este apelido, que fazia referência às pequenas botas que ele usava para acompanhar as tropas, inicialmente parecia um símbolo de ternura. No entanto, seria apenas o começo de uma vida marcada pela brutalidade, excesso e pela transformação de uma criança com sonhos de glória em um imperador cujo nome seria lembrado por sua loucura. A morte de seu pai na Síria, em circunstâncias misteriosas, foi o primeiro grande golpe em sua vida. Muitos suspeitaram que ele havia sido assassinado por ordens de Sejano, o temido preceptor do Pretório, ou até mesmo pelo próprio imperador Tibério. A tragédia não terminou aí, e Agripina, sua mãe, acusou publicamente Tibério de estar envolvido na morte de seu marido e foi exilada. Seus irmãos também morreram, deixando Calígula como um dos poucos sobreviventes de sua família. Embora Tibério não o tenha matado, Calígula viveu sob sua estrita vigilância na ilha de Capri, um lugar que seria crucial para seu desenvolvimento. Lá, entre banquetes luxuosos e manobras políticas, o jovem aprendeu rapidamente que em Roma não sobreviviam os justos, mas os astutos. Foi nesse ambiente, cheio de intrigas e excessos, que Calígula forjou seu destino e onde o imperador que finalmente assumiria o poder nasceu. Quando Tibério morreu, Calígula subiu ao trono imperial. Inicialmente, sua chegada foi recebida com júbilo pelo povo romano. O jovem imperador libertou prisioneiros, perdoou dívidas e organizou espetáculos para agradar a população. Aos olhos do povo, parecia que Roma havia ganhado um novo Augusto, um imperador disposto a restaurar a grandeza de Roma e dar aos cidadãos a estabilidade que tanto desejavam. Mas essa imagem de benevolência durou pouco. Pouco depois de assumir o poder, Calígula adoeceu gravemente, o que fez com que desaparecesse da vista pública por um tempo. Quando voltou, algo dentro dele havia mudado. Sua doença o deixou marcado, e não apenas fisicamente, ela também deixou uma cicatriz psicológica que transformaria sua forma de governar. O que o povo esperava com esperança se transformou em um governo de controle absoluto. Desde sua recuperação, Calígula começou a se mostrar como algo mais do que um simples imperador. Agora, ele não era apenas o homem mais poderoso de Roma, mas começou a acreditar que era uma divindade viva. A partir desse momento, a política romana deixou de ser o que conhecíamos. Calígula não governava apenas como imperador, mas como um deus entre os homens. O desejo de ser adorado e venerado por todos, não apenas como imperador, mas como um ser divino, tornou-se sua obsessão. A partir de então, não bastava governar o império, ele buscava a devoção, o temor e a adoração de todos os romanos. À medida que o reinado de Calígula avançava, sua obsessão pelo poder e pela adoração alcançou novos patamares. O jovem imperador não queria apenas ser o homem mais poderoso do império,
mas começou a acreditar que, na verdade, ele era um Deus encarnado. Um de seus primeiros atos como autoproclamado Deus vivo foi ordenar que as estátuas dos deuses mais venerados de Roma fossem decapitadas e que suas cabeças fossem substituídas pela sua própria. Este ato, além de ser uma mera demonstração de arrogância, foi uma declaração de guerra simbólica contra os próprios deuses romanos que haviam sido venerados por séculos. De forma pública e desafiadora, Calígula se proclamou divino, e sua imagem foi erguida nos templos mais sagrados, um ato impensável na Roma tradicional. Em seu palácio imperial, Calígula se apresentava como uma divindade viva, vestido com túnicas douradas, coroas brilhantes e cercado de incenso e cânticos. Cada aparição pública se tornava um espetáculo teatral onde sua figura se transformava na de um deus, não só na sua corte, mas também na mente do povo romano. Um de seus gestos mais controversos foi a tentativa de colocar uma estátua de sua própria imagem no Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado do judaísmo. Este ato não apenas provocou indignação entre os judeus, mas quase desencadeou uma revolta em toda a região. Apenas a intervenção de Herodes Agripa I, um amigo próximo de Calígula, impediu uma guerra aberta. Com o passar dos meses, o comportamento de Calígula tornou-se cada vez mais errático, levando seu reinado a uma série de episódios surrealistas. Talvez um dos mais estranhos tenha sido a famosa guerra contra Netuno. Durante uma campanha na costa norte da Gália, o imperador ordenou que suas tropas se posicionassem diante do mar e atacassem as ondas com espadas desembainhadas. O objetivo, derrotar o deus Netuno, senhor do oceano. Os soldados, seguindo as ordens do imperador, atacaram o mar como se fosse um inimigo tangível, na esperança de conquistar um deus. Após a batalha, Calígula ordenou que conchas do mar fossem recolhidas, que ele apresentou como troféus de guerra. O imperador comemorou essa vitória com um desfile em Roma, mostrando ao povo suas conquistas em um ato claramente de pura loucura. Foi isso uma sátira política para humilhar o exército romano? Um ato de loucura desbordante? Ou talvez uma tentativa simbólica de demonstrar que até os deuses podiam ser submetidos à sua vontade? Qualquer que fosse a razão, a verdade é que este episódio, e outros como ele, deixaram claro que Calígula já não vivia no mesmo mundo que o resto de seus súditos. Este foi apenas um dos muitos episódios surrealistas que definiram seu governo. Em um império onde as decisões dos imperadores tinham enormes consequências, Calígula começou a ultrapassar limites que ninguém ousaria imaginar. Seu reinado se tornou uma mistura constante de teatro, violência e delírio absoluto. Durante seu reinado, um dos aspectos mais marcantes da personalidade de Calígula foi sua vaidade extrema. Este imperador não só desejava ser venerado como um deus, mas também ansiava que tudo ao seu redor refletisse sua grandeza e superioridade. Sua obsessão por sua imagem era tão intensa que passava horas na frente do espelho, praticando expressões ameaçadoras, aperfeiçoando seu rosto para causar medo, mesmo sem dizer uma palavra. A história conta que Calígula não apenas temia não ser lembrado como um deus, mas também tinha uma grande insegurança sobre sua aparência. Era conhecido por ter pernas finas, um pescoço peludo e olhos fundos, o que lhe dava uma aparência inquietante. Na verdade, dizia-se que ele ficava furioso se alguém se referisse à sua calvície, e como resultado, promulgou um decreto para evitar que alguém se colocasse acima dele em público, para que ninguém pudesse ver sua calvície. Sua vaidade não se refletia apenas em sua atitude em relação à sua aparência pessoal, mas também nas medidas extremas que tomava para garantir que todos o considerassem divino. Calígula começou a aparecer em público vestido como os deuses orientais, às vezes como Vênus, ou até mesmo como mulher, desafiando as normas tradicionais romanas e deixando claro que ele não queria ser visto como um imperador comum, mas como uma figura superior a todos. Mas, como era de se esperar, sua obsessão pela imagem e pelo poder se tornou um distúrbio que o levou a cometer atos cada vez mais irracionais, sempre em busca de mais poder, mais controle e mais adoração. Um dos gestos mais simbólicos e surrealistas da vida de Calígula foi sua famosa relação com seu cavalo, Incitatus. Calígula não apenas deu uma atenção especial ao seu cavalo, mas levou sua devoção a ele a um nível ridículo. Incitatus não era um simples animal, mas um membro importante da corte imperial. O imperador ordenou que fosse construído um estábulo de mármore para ele, com colares de pedras preciosas e servos próprios, como se fosse um aristocrata. Mas Calígula não parou por aí.
A loucura atingiu seu ápice quando, de acordo com as fontes históricas, o imperador decidiu nomear seu cavalo como cônsul. Sim, você ouviu direito, o cavalo Incitatus foi anunciado como o próximo cônsul de Roma, o título mais alto que um homem podia alcançar na política romana. Para muitos historiadores, isso não foi apenas um ato de excentricidade, mas uma provocação clara ao Senado, uma forma de mostrar que Calígula considerava a instituição tão inútil que até um cavalo poderia ocupar seu lugar. Este gesto não foi apenas uma zombaria ao Senado, mas também uma forma de reafirmar o poder absoluto de Calígula. Através de seu cavalo, Calígula deixou claro que sua vontade era a lei, que não havia regras nem instituições que pudessem desafiar seu domínio. Incitatus representava, de certa forma, a expressão máxima da loucura imperial, um símbolo da queda da racionalidade no governo romano. Embora este episódio possa parecer apenas uma excentricidade a mais, na verdade revela a desconexão de Calígula com a realidade e seu crescente desprezo pelo sistema romano, que já não lhe era mais útil. Incitatus foi o último lembrete de que o imperador já não governava com razão, mas com um ego desmesurado e uma obsessão pelo poder que ia além de qualquer lógica. Após 4 anos de governo, o reinado de Calígula chegou ao fim em uma cena tão brutal quanto inesperada. No ano 41 d.C., um grupo de oficiais da guarda pretoriana, liderados por Cássio Quereia, que havia sido humilhado publicamente pelo imperador várias vezes, o assassinou em um corredor do Palácio Imperial. Não foi apenas um assassinato político, foi o fim de um reinado marcado pelo delírio e pela crueldade. Apesar de seu poder absoluto, Calígula não conseguiu escapar das traições que se gestavam nas sombras. Seu comportamento errático e seu crescente desprezo por aqueles a quem deveria governar o tornaram vulnerável. Os senadores, oficiais e membros de sua própria guarda se uniram para acabar com sua vida, temerosos de que seus caprichos finalmente levassem o império ao colapso. O assassinato de Calígula desencadeou uma rápida reação em Roma. Após sua morte, o Senado tentou restaurar a República, mas a guarda pretoriana já havia proclamado Cláudio, tio de Calígula, como o novo imperador. O reinado de Calígula chegará ao fim, mas seu legado não desapareceu com ele. Sua figura permaneceu na memória de Roma como um exemplo do que pode acontecer quando o poder absoluto cai nas mãos de uma pessoa instável. Calígula deixou uma marca indelével na história, não apenas pela loucura de seu governo, mas também pela lição que seu reinado nos deixou. E quando o poder absoluto encontra as inseguranças e os traumas de um homem, o resultado pode ser devastador não apenas para o governante, mas para toda uma civilização. A história de Calígula é a de um homem cujo poder e vaidade o levaram a uma espiral de loucura e crueldade. Um imperador que começou seu reinado com promessas de grandeza e prosperidade, mas que rapidamente se tornou um símbolo do que pode ser destrutivo o abuso do poder absoluto. Através de seu reinado, Calígula não apenas desafiou as normas políticas de Roma, mas também as regras fundamentais da humanidade. Sua história é um aviso eterno do que acontece quando o poder sai de controle e se torna uma obsessão doentia. Seu legado não é marcado apenas pela loucura, mas pela queda de um império que, em muitos aspectos, nunca se recuperou completamente da marca que Calígula deixou nele. Se esta história te surpreendeu tanto quanto a mim, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuar explorando as figuras mais controversas e enigmáticas da história romana. O que você acha do reinado de Calígula? Qual ato de seu governo você acha mais perturbador? Deixe sua opinião nos comentários e ative o sininho para não perder o próximo episódio.